O que é sexualidade humana? Será que a sexualidade pode ser um tema a ser trabalhado na escola? Oi pessoal, aqui é Cláudia Lopes e esse vídeo na verdade é uma série de 2 vídeos falando sobre sexualidade numa perspectiva histórico-cultural, que é a psicologia proposta pelo Vygotsky, que é a que eu sigo teoricamente. Eu vou dividir em 2 vídeos porque nessa primeira parte eu vou fazer uma teorização, vou apresentar a teoria definindo o que é sexualidade, de acordo com esse enfoque. E na segunda parte eu vou falar sobre a sexualidade na escola. Na verdade, a orientação sexual como um tema transversal a ser trabalhado na escola. O que me motivou a fazer esse vídeo é a grande desinformação que as pessoas demonstram ter sobre o conceito de sexualidade. Eu acho que isso não é surpresa, afinal trata-se de um tema que é um tema ainda tabu, mas eu acho que nós que trabalhamos com educação devemos olhar isso de uma forma não no senso comum, né? A gente tem que poder olhar isso de uma maneira mais científica e poder fazer uma crítica e uma compreensão do tema mais embasada teoricamente. Então é isso que está me motivando a fazer esse vídeo. A primeira coisa que eu quero resgatar é o conceito de desenvolvimento humano. Eu já falei sobre isso em alguns dos meus vídeos aqui no canal, mas eu queria destacar um aspecto que é fundamental para a compreensão do conceito de desenvolvimento humano a partir da concepção de Vygotsky, que é que o desenvolvimento humano ele resulta de um entrelaçamento entre aquilo que é psicológico e aquilo que é biológico. Então, não existe no nosso desenvolvimento algo que seja puramente biológico, que desabroche sem uma interlocução, uma mútua influência com o meio, e também não existe nada que seja puramente uma impressão, uma cópia do meio ambiente. O nosso desenvolvimento ele é o tempo todo biológico e psicológico. É isso que o Vygotsky vai chamar de desenvolvimento cultural humano. Partindo então dessa definição do desenvolvimento cultural humano, vamos explorar um pouquinho melhor o que é sexualidade. A gente não pode esquecer que nós, como seres sociais, nos desenvolvemos a partir dessa relação com os outros, né? Aquela primeira relação com a mãe, com o cuidador, aquela relação através da qual, ao mesmo tempo que a gente está se fortalecendo, sobrevivendo, se alimentando, crescendo, nós estamos aprendendo as relações, estamos desenvolvendo vínculos e laços afetivos. Então a sexualidade humana começa aí. Eu queria apresentar para vocês, como definição de sexualidade, porque há muitas definições, a definição da Organização Mundial de Saúde, porque eu acho que é uma organização bastante isenta, com uma reputação bem reconhecida, e é uma definição bastante completa. Sexualidade é um aspecto central do ser humano presente em toda a sua vida. Abrange sexo, identidades e os papéis de gênero, orientação sexual, erotismo, prazer, intimidade e reprodução. Sente e se expressa através de pensamentos, fantasias, desejos, crenças, atitudes, valores, comportamentos, práticas, papéis e relacionamentos. Embora a sexualidade possa incluir todas essas dimensões, nem todas são sempre experimentadas ou expressas. A sexualidade é influenciada pela interação de fatores biológico, psicológico, social, econômico, político, cultural, ético, legal, histórico,
religioso e espiritual. Essa definição ela é bem compatível com a visão histórico-cultural sobre sexualidade, porque ela deixa claro que a sexualidade resulta desse entrelaçamento de fatores sociais, éticos, religiosos, enfim. Ela não é simplesmente uma manifestação biológica. A sexualidade está muito além do que genital, do que sexo biológico, cromossomos, enfim. É interessante pensar que essa marca cultural da sexualidade começa mesmo antes da gente nascer. A gente tem hoje técnicas de ultrassonografia bastante avançadas. E quando as famílias descobrem o sexo do bebê, é aquela história de comprar o quartinho cor-de-rosa, ou o quartinho azul, ou a família começar a conversar, que vai puxar o seu lado, vai puxar o meu, enfim. Aquela criança, antes mesmo de existir, ela já existe socialmente, ela já existe culturalmente para os seus familiares. E quando ela nasce, óbvio, isso continua, esse processo se intensifica e vai continuar pela sua vida toda. Tem uma frase da Simone de Beauvoir, que é aquela intelectual francesa bastante famosa, o pessoal na internet costuma compartilhar bastante. A frase diz: não se nasce mulher, torna-se mulher. É interessante a gente pensar nessa frase, nesse recorte que a gente está falando. Um corpo biológico feminino, cromossomos femininos, não farão de ninguém uma mulher para aquela cultura. O que fará, construirá uma mulher naquela determinada cultura vão ser as relações sociais, a forma como ela vai internalizar aquela cultura, como ela vai expressar isso, como as pessoas vão reagir nesse jogo dinâmico que é o que nos constitui como seres humanos. Portanto, nós não nascemos homens ou mulheres determinados biologicamente. Isso vai se configurar de acordo com as nossas relações culturais. Tanto isso é verdade que a gente pode observar que as relações da sociedade com a sexualidade vão mudando através do tempo. Aquilo que era considerado anormal ou patológico em uma determinada época passa a não ser considerado mais anormal em outra época, e o contrário também é válido. Vamos pensar em alguns exemplos. O primeiro deles é a masturbação. A masturbação foi muito falada, muito punida, ela era um tema para os religiosos que se mortificavam por conta dos seus impulsos. Ela vem atravessando esse nosso imaginário social até a chegar nos manuais psiquiátricos. Na década de 50, ela era considerada uma doença, uma questão, um transtorno psiquiátrico. E a partir do momento que o conhecimento, o pensamento sexual da sociedade foi mudando, a masturbação vai tomando outro lugar. Ela vai tomando o lugar de algo que não substitui a sexualidade adulta. Um adulto pode se masturbar, independente dele ter ou não relações sexuais. Ela vai tomando o lugar da sexualidade infantil, da curiosidade, ou seja, ela não é mais aquele monstro que era para os monges da Idade Média ou os psiquiatras da década de 1950. Por exemplo, na Grécia Antiga, era considerado normal e até desejável que um homem mais velho, entre seus 20 e 30 anos, se relacionasse sexualmente, afetivamente e fosse uma espécie de um orientador para jovens de 12 anos. Naquela sociedade isso era normal, isso era um valor, algo a ser praticado. E hoje, se a gente for pensar na nossa sociedade atual, isso se transformou num crime, Adultos se relacionando com crianças é um crime, é um abuso, mas numa dada sociedade isso não tinha esse caráter. Eu trouxe esses dois exemplos que têm esse percurso histórico, essa mudança aí de acordo com o correr da história, e eu vou trazer um outro agora para terminar, que é bem localizado culturalmente, acontece na nossa época, mas em uma cultura diferente, que é o exemplo da infibulação feminina. Quem não sabe o que é isso, a infibulação é a mutilação dos órgãos genitais externos da mulher. É muito comum em algumas tribos africanas
E por que as pessoas fazem isso lá? Não são porque elas são degeneradas ou porque elas são sádicas, é uma prática cultural. Para eles isso é sinônimo de limpeza, isso é sinônimo de pureza. É óbvio que não é por ser uma prática cultural que a gente não tem que criticar isso, não tem que considerar isso uma prática hedionda, tem que condenar isso, mas a gente tem que entender que isso tem uma razão, isso é movido por uma questão cultural, uma cultura em que as mulheres têm que se proteger e que os homens podem fazer aquilo que eles quiserem, né? Então a gente vai percebendo que essas configurações da sexualidade, elas respondem a uma organização daquela cultura, aos valores e às questões morais e éticas presentes em cada cultura. Tem uma frase da Marta Coll de Oliveira que eu acho que resume bem esse processo, como é a nossa relação com esse processo cultural. O processo de desenvolvimento do ser humano, marcado por sua inserção em determinado grupo cultural, se dá de fora para dentro. Isso é, primeiro o indivíduo realiza ações externas que serão interpretadas pelas pessoas ao seu redor, de acordo com os significados culturalmente estabelecidos. A partir dessa interpretação é que será possível para o indivíduo atribuir significados às suas próprias ações e desenvolver processos psicológicos internos que podem ser interpretados por ele próprio a partir dos mecanismos estabelecidos pelo grupo cultural e compreendido por meio dos códigos compartilhados pelos membros desse grupo. Ou seja, eu realizo ações no meu grupo, na minha cultura, e essas ações são interpretadas pelas pessoas que fazem parte desse grupo. É essa leitura que vai me dizer por onde eu posso ir, onde eu posso recuar, e é essa internalização, é esse conhecimento que eu vou produzindo nessas relações que vai me constituindo como ser humano. Daí é muito importante a gente trazer um conceito que é o conceito de gênero, né? O que diz o conceito de gênero? Ele diz justamente que a sexualidade não se reduz aos seus aspectos biológicos. Como se configura mulher e homem e papéis atribuídos às pessoas em uma sociedade é o que vai nos definir dentro desse jogo. O conceito de gênero, ele vai dizer respeito ao conjunto dos papéis sociais e culturais atribuídos a partir da diferença biológica de sexo. É preciso ficar claro que sexo se refere a atributos anatômicos genéticos e gênero se refere a essas representações do que é masculino e do que é feminino na nossa sociedade. O conceito de gênero é um grande avanço porque ele contribui para desconstruir aquelas ideias que até então eram tidas como naturais. Por exemplo, que as mulheres devem ganhar menos porque elas têm menos força do que os homens, ou porque elas engravidam, ou que os homens têm um cérebro maior, por isso eles são mais inteligentes, enfim, toda essa série de justificativas que consideram apenas um recorte biológico e que na verdade estão camuflando uma questão social, uma desigualdade de tratamento que é social na sua raiz. A antropóloga norte-americana Margaret Mead contribuiu muito para o esclarecimento dessas questões, fazendo pesquisas com outras culturas. Ela publicou um livro chamado Sexo e Temperamento, em que ela questiona essa visão que era tida como natural, de que os homens são naturalmente agressivos e as mulheres são naturalmente submissas. E ela mostra nas suas pesquisas antropológicas exemplos de sociedades em que isso não é assim. As mulheres estão identificadas com papéis mais agressivos e os homens com papéis mais submissos. Então foi muito importante para desconstruir essa imagem, essas imagens que supostamente se apoiam em questões que são biológicas, quando na verdade não, elas estão apenas camuflando preconceitos. Então é uma contribuição da teoria feminista à ideia de relações de gênero.
né? Ou seja, que essas relações são construídas a partir do tratamento desigual que homens e mulheres recebem na nossa sociedade. Não são um atributo natural, geneticamente ou anatomicamente determinado. Vamos observar essa foto dos Beatles em diferentes momentos da sua carreira, que pode ser visto pelo diferente comprimento dos seus cabelos, né? Um comprimento mais curto, mais comprido. É interessante a gente lembrar que quando os Beatles apareceram com aquele cabelo assim meio curtinho, né, que hoje a gente consideraria bem curto, bem masculino, na época isso criou um grande choque cultural, porque os homens tinham que usar o cabelo batido, não podiam usar fios longos em hipótese alguma. Então é interessante a gente observar como aquilo que é tido como coisa de homem ou coisa de mulher também é uma visão culturalmente construída. Né? E que pode ser, claro, fonte de muitos preconceitos. O problema é que isso vai repercutindo algumas crenças que são muito danosas do ponto de vista humano. Quer dizer que se eu gosto de cabelo comprido, então eu não sou homem. Ou se eu gosto de um esporte, mas gosto de jogar futebol, então eu não sou uma mulher, eu não sou feminina. Essas coisas, principalmente para as crianças e para os jovens, são extremamente danosas, né? Elas atacam a autoestima dessas crianças, né? Desses jovens em formação. Uma outra questão que é bastante importante, que decorre dessa, é a questão de violência de gênero, né? Quando a gente vê que o Brasil é um dos países onde mais morrem por mortes violentas gays e travestis, a gente não pode considerar isso uma mera coincidência, né? Existe um viés de preconceito, um viés de discriminação na forma como essas mortes ocorrem. Não são simples estatísticas. A nossa identidade de gênero, ela não é construída, então, acima da nossa identidade cromossômica, da nossa identidade anatômica. Você pode ter uma anatomia X e pode se manifestar comportamentalmente ou socialmente de uma maneira diferente dessa, né? Uma vez que isso é socialmente construído e não determinado biologicamente, tudo é possível. Portanto, o interesse afetivo e sexual, ele pode se manifestar por uma pessoa do mesmo sexo, do sexo oposto ou pelos dois sexos. O que é importante saber é que isso não é determinado, isso não é genético, isso não é uma condenação e também não é uma opção consciente. Como eu estava explicando para vocês no começo, é um entrelaçamento de vários fatores, a forma como a gente vai recebendo o retorno das pessoas que estão em volta. Não se trata de uma opção consciente. Eu decidi ser gay, eu decidi ser hétero, né? Isso é um processo que é muito mais inconsciente e que as pessoas vão construindo e se identificam dessa maneira, se percebem dessa maneira. Não tem nada de errado nisso se a gente, pensando do ponto de vista aí da construção histórico-social, tem nada de errado nisso, né? É um traço. Como eu ter um cabelo de um determinado jeito, ter uma postura de um determinado jeito, ele caracteriza aquela pessoa. Não é algo que é ruim ou bom em si. Esses valores são dados pela nossa cultura, como eu já expliquei, né, ao longo do tempo. Então, quando a gente fala em orientação sexual, que é inclusive o termo que a gente usa para falar de sexualidade na escola, orientação sexual, é importante dizer que a gente não está falando sobre uma orientação. Minha mãe falou para eu ser assim, ou o pastor da minha igreja disse que tem que ser assado. Não é disso que a gente está falando. É do sentimento, da atração, da afetividade que aquela pessoa sente por alguém do mesmo sexo, do sexo oposto ou por ambos os sexos. Na esteira dessa discussão, vem aquelas questões. Então, como é que se explica a homossexualidade, né? De onde vem, por que as pessoas se tornam homossexuais?
Não há uma questão definitiva, uma resposta definitiva para essa questão. É uma questão bastante complexa e aqui, do ponto de vista da psicologia histórico-cultural, o que eu estou dizendo para vocês é que essa é um resultado desse amálgama cultural, da forma como nós, cada um, subjetivamente vai traduzir a cultura, vai responder, vai obter reações daquela cultura, né? Isso é uma visão. Mas não existe uma teoria universalmente aceita que explique o que gera a homossexualidade. Então é absurdo e extremamente preconceituoso se falar em reversão da orientação sexual, né? A tal da cura gay. Como se isso pudesse ser simplesmente passar uma borracha na história pessoal de cada um, em como eles constituíam como um sujeito para se transformar em uma outra coisa que ele não é. Para ilustrar essa questão, eu fiz uma animaçãozinha mostrando o recorte na vida de duas crianças, o João e a Bruna. Vamos assistir. Vamos imaginar o seguinte contexto: uma feira livre em que dois colegas de classe saindo da escola se encontram, o João e a Bruna. Ambos têm 7 anos. O João está acompanhado da sua tia, que é uma pessoa muito religiosa, acabou de sair da igreja e passou na escola para pegar o João. E a Bruna está com o seu pai, que está saindo do trabalho e costuma passar na escola para levar a Bruna para casa. Estão todos lá conversando, fazendo suas compras, quando de repente entra na rua um carro com equipamento de som, um volume altíssimo e tocando um funk que fala vários palavrões. E os adultos ficam extremamente constrangidos, as crianças não entendiam direito o que estava acontecendo, porque estava todo mundo tão sem graça, ninguém mais fala no assunto, vai cada um para sua casa. O João, quando chega em casa com a tia, encontra a mãe. E a tia estava muito nervosa e contou para a mãe do João. A mãe do João ficou muito preocupada com a tia, porque ela estava realmente muito abalada com aquilo, e as duas ficaram conversando, bastante preocupadas, quando chega o pai do João. O pai do João ficou muito, muito bravo. Disse que ia ligar para a prefeitura, que aquilo não podia ser, que aquilo estava do lado de uma escola. E o João, que tinha ficado curioso para entender o que é que estava acontecendo, resolveu não perguntar nada, porque ele percebeu que era algum assunto meio difícil, meio complicado para conversar com os adultos. Quando chegou o irmão do João, que já é adolescente, o João resolveu perguntar para ele. E o irmão disse para o João que ele era muito bobinho, que ele não entendia porque ele era criança, mas queria explicar direitinho para ele o que é que o carro estava falando naquela música lá na rua. Já a Bruna chegou na sua casa com seu pai e encontrou a sua mãe. Ela estava muito curiosa, ela queria saber o que tinha acontecido, o que o carro estava falando. E o pai e a mãe da Bruna ficaram assim bem sem graça. Eles estavam querendo explicar para a Bruna, mas eles não encontravam palavras. Apesar de eles sempre manterem um bom diálogo com a Bruna, eles não estavam conseguindo se expressar. E para piorar as coisas, chegou o irmãozinho da Bruna, que tem 5 anos. Aí os pais ficaram realmente sem saber o que fazer, não queriam ficar falando na frente do irmãozinho e desconversaram o assunto. A Bruna continuou curiosa. E quando chegou a sua priminha mais tarde em casa para brincar, ela contou o que aconteceu e perguntou para a prima se ela sabia o que tinha naquela música, o que era aquilo. E a prima disse que só podia ser coisa de sexo, porque toda vez que se falava em sexo, os adultos ficavam daquele jeito. Essa apresentação, ela ilustra bem aquele conceito da Marta Coll, que eu falei um pouquinho atrás no vídeo, né? Essas construções vão se dando a partir dessas experiências, a partir de como a sua família reage, a partir de como você internaliza aquilo, né? Então é muito importante a gente estar atento a isso e não falar, não defender esse tipo de ideia, que além de ser absurda do ponto de vista científico, né, numa psicologia científica,
ele é carregado de preconceitos, né? A gente precisa tomar muito cuidado ao compactuar com esse tipo de coisa. E o Conselho Federal de Psicologia no Brasil, ele é bem claro na condenação a qualquer tipo de prática de suposta cura gay ou terapia de reversão, enfim, são práticas que não têm base científica alguma. Isso serve apenas para dar uma camada, um verniz científico para uma coisa que é preconceito, nada mais que isso. Para encerrar a primeira parte e fazer um link aí com a segunda, que vai falar sobre orientação sexual na escola, eu queria fazer um comentário sobre esse kit gay que foi tão falado nas eleições aí em 2018. Ficou claramente comprovado que isso é uma mentira, né? Isso seria muito fácil comprovar se existisse um kit gay. Era só ir em alguma escola e pegar o tal do kit, como existem materiais que o MEC envia para as escolas, né? Todas as escolas têm, é só ir lá e pegar o material, isso não existe. Mas a ideia que está por trás disso, né? A ideia é que a escola pode ensinar as crianças a se sexualizarem, né? Eu vi esse candidato que espalhou aí esses boatos, lendo um documento e criticando a expressão desconstrução da heteronormatividade, né? E a interpretação que ele faz dessa expressão é bem superficial, equivocada, né? Ele estava entendendo que, então não é errado então ser hétero, né? A gente tem que ensinar as crianças a terem outras práticas, enfim, completamente equivocado, né? Desconstruir heteronormatividade é o quê? O que é heteronormatividade? É a ideia de que existe algo que é normal na sexualidade e o que é normal é ser heterossexual e que o restante dos comportamentos seria desviante, né? Deveria ser objeto de cura ou objeto de repúdio. Isso é heteronormatividade. Então é importante que a gente procure, se aprofunde no que significam essas palavras antes de sair fazendo uma crítica que é completamente infundada. Bom, gente, essa é a primeira parte do vídeo. Na continuação, então, eu vou discutir a questão da orientação sexual na escola. Vou falar também um pouquinho deste livro aqui, que ficou bastante famoso na internet. Vamos discutir um pouquinho o que é informação para orientação sexual de crianças e adolescentes, tá bom? Eu encontro vocês lá.